Bom, então vamos lá para a nossa primeira questão da lista que diz: no ano de 1895, um trem capaz de percorrer 880 km entre Aberdeen e Londres em 8 horas causava assombro na população. Recentemente, o bilionário empreendedor Elon Musk, visionário criador da empresa SpaceX, disponibilizou os planos de um dispositivo conhecido como Hyperloop, que ligaria as cidades de Los Angeles e São Francisco, ou seja, 610 quilômetros, em apenas 30 minutos, utilizando uma tubulação sob baixa pressão e energia solar para conduzir os veículos. Nessas condições, o aumento percentual de velocidade média em relação ao trem Aberdeen-Londres seria de... Bom, ele diz aqui que a gente tem um trem que sai de Aberdeen e vai até Londres, né? Onde a distância entre as cidades é de 880 quilômetros, ok? Aqui está o trem. Vou desenhar como se fosse um carro, mas é um trem. Cadê? Aí melhorou, ficou parecido com um trem. Bom, ele vai sair daqui dessa cidade, vai percorrer 880 quilômetros até chegar em Londres. Beleza? Ele fala que essa viagem, ela é feita, em 8 horas de viagem. Então, vamos anotar aqui as informações. Qual é a distância, o ΔS? O ΔS é a posição final menos a inicial, ou seja, 880 quilômetros. Então, é 880 quilômetros. E o tempo, o ΔT, é de 8 horas. Beleza? Então, qual vai ser a velocidade média que o trem vai percorrer daqui até aqui? Bom, a velocidade média vai ser velocidade igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade é constante, né? Considerando a velocidade constante. Então, isso aqui vai dar 880 dividido por 8. Isso aqui vai dar 110 o quê? Velocidade, lembra, é metros por segundo. Ou quilômetros por hora, né? Quilômetros por hora. Eu vou deixar em quilômetros por hora, tá? Você poderia mudar para metros por segundo, mas a princípio vou deixar em quilômetros por hora. A gente vai saber o porquê depois. Beleza? Bom, aí ele fala que o Elon Musk criou um dispositivo Hyperloop, que ele fala que ligaria as cidades de Los Angeles até São Francisco, onde a distância entre as cidades é de 610 quilômetros, ok? E o trem ele vai percorrer em apenas 30 minutos. Olha a diferença, né? Vai percorrer 610 km em 30 minutos. Aqui em cima era 880 em 8 horas. Doideira, né? Então vamos lá. A gente tem a distância, que é o ΔS, e a gente tem o intervalo de tempo. Então vamos descobrir a velocidade desse trem. Então a velocidade ela é constante, ΔS sobre ΔT, ok? Então V é igual a ΔS, 610 km, que é a distância entre as cidades, e ele vai percorrer isso em 30 minutos. 30 minutos é a metade de uma hora, correto? Ou seja, metade de uma hora seria meio de hora. Confere? É como se fosse 0,5, metade de uma hora, literalmente representado por esse meio aqui. Bom, velocidade igual a 610 dividido por meio. A gente sabe que em uma divisão onde o denominador é uma fração, a gente repete a base e multiplica pelo inverso da segunda. Então, esse 2 que está aqui embaixo, ele vai passar aqui para cima multiplicando 610. Portanto, a resposta é de 1.220 km por hora. Olha a comparação das velocidades, né? Olha quão rápido essa velocidade aqui é em relação à velocidade aqui do trem aqui em cima. Bom, o que a questão quer? Para acharmos o aumento percentual, que eu vou chamar aqui de uma letra A, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar essa velocidade aqui que a gente encontrou de 1.220, vamos dividir por 110, vamos subtrair de 1 e ainda vamos multiplicar todo esse valor aqui, que eu vou até colocar em parênteses, por 100, para saber o aumento percentual. Se a gente fizer essa conta, a gente vai chegar que o aumento percentual foi de 1.009%.
Porém, essa aqui seria a resposta. Só que não tem isso aqui no gabarito. O gabarito está considerando, foi até um equívoco aqui da questão, a resposta certa seria eu pegar esse valor da velocidade e dividir por 110. Só que isso não seria o aumento percentual, seria quantas vezes essa velocidade aqui é maior do que essa, em relação à porcentagem, né? Então, o gabarito mesmo, é até um erro do enunciado, né? Aqui seria a resposta certa, só que para você chegar no gabarito, porque não tem essa aqui na alternativa, você pega os 1.220 e divide por 110. Isso aqui vai dar 11,09. E 11,09 é a mesma coisa que 1.109%. Se você pegar esse valor e dividir por 100, você vai chegar em 11,09. Aí, essa sim é a resposta que está no gabarito. Porém, o comando da questão, só lembrando, ele está errado. A resposta certa seria essa daqui, né? Que é o que ele quer, o aumento percentual. Só que a resposta que está no gabarito é essa daqui, beleza? E o que isso aqui significa? Significa, eu quero saber quantas vezes essa velocidade aqui de 1.220 é maior comparada a 110. Essa seria o enunciado da questão, de uma forma mais clara, beleza? Bom, essa questão aqui diz assim: duas equipes universitárias, A e B, desenvolveram protótipos de carrinhos movidos a ratoeira para dar uma disciplina de física experimental. Os dois protótipos foram soltos ao mesmo tempo e descreveram trajetórias retilíneas. Ó, movimento retilíneo. Conforme o gráfico a seguir apresenta. A distância, acho que não está dando para ver, mas eu vou ler aqui. A distância entre os protótipos após 35 segundos será de... Bom, a primeira coisa que a gente tem que notar nesse gráfico é que é um gráfico que o eixo Y, ele está representado pela velocidade, tá vendo? Metros por segundo, que é a unidade de velocidade, esse Vzinho aqui. E o eixo X está representado pelo tempo, aqui, ó, segundos. Então, ele tem dois protótipos aqui de carrinho, o carrinho A, que vai ser representado por esse gráfico aqui de cima, e o carrinho B, que vai ser representado aqui por esse gráfico abaixo. Ele quer saber a distância entre os protótipos após 35 segundos, ou seja, exatamente neste ponto aqui, ó. E perceba que os carrinhos, eles começam aqui no zero, né? Sobem, vão reto, depois desce. Aqui desce, vai reto e sobe. E param os dois aqui nesses 35 segundos. Para saber a distância percorrida por eles, a gente vai lembrar dessa figura esquemática que eu trouxe em aula. Bom, lembra que eu comentei que em um gráfico velocidade pelo tempo, a área embaixo do gráfico ela é igual à distância. Então, entre eu usar ΔS igual a velocidade vezes o tempo, eu posso calcular a área embaixo do gráfico. E é isso que eu vou fazer nessa questão. Ele dá um gráfico velocidade por tempo, eu só preciso achar a área de todo esse gráfico aqui, ó. Ou posso descobrir a área aqui de cima e depois descubro a área aqui de baixo e soma as duas. Beleza? É isso que vamos fazer na questão. Bom, tentei representar aquele gráfico que a gente viu aqui embaixo, né? Então vamos descobrir, primeiramente, a área dessa região aqui acima, do carrinho A, que ele fala. Beleza? Bom, essa figura aqui geométrica, ela é um trapézio. E como é que calcula a área desse trapézio? A área de um trapézio, ela é representada pela soma da base maior com a base menor. A gente tem aqui a base do trapézio, essa base aqui maior. E aqui em cima a gente tem a base menor dele. Ele tem duas bases, uma maior e uma menor. A altura dele vai ser representado, né, da base maior aqui de cima até a base... Perdão, da base menor aqui de cima com a base maior aqui de baixo. É a altura dele, né? Então vai ser a soma da base maior com a base menor vezes a altura dividido por 2. Então aqui em cima, quem é a base maior do trapézio? Bom, a gente tem aqui a base maior, que vai de 0 a 35. Portanto, a área 1 vai ser de 0 a 35, a gente tem 35 metros, é a base maior. Aí essa base menor vai daqui até aqui, ou seja, vai do 15 até o 25. Então, quanto é que é essa distância aqui, do 15 até do 25 até o 15? Vai ser de 25 menos 15, 10.
vezes a altura. Quem é essa altura aqui desse trapézio? Ela vai aqui da base menor e vai até a base maior. Essa altura aqui, o eixo Y, vai do 4 até o 0, ou seja, 4 menos 0, 4. Então, base maior mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. E fazendo essa conta, a gente chega que a área é igual a 90 metros. Como a área é representada numericamente igual à distância, a gente tem que a área 1 é como se ele percorresse o carrinho a 90 metros. Agora eu vou fazer essa mesma continha com a área aqui de baixo, representada pelo carrinho 2, eu vou chamar de A2. Aqui a gente também tem um trapézio, onde a base maior é igual a 35 menos 0. Então, A2 vai ser igual a base maior, 35, mais a base menor. Quem seria a base menor? Se aqui está a maior, a base menor é essa daqui, ó. Ela vai de 30 até o 5, ou seja, 30 menos 5 vai dar 25. A altura dele, essa altura H1 aqui, H2 vou chamar, ela vai, o eixo Y, menos 2 até 0, é igual a 2. Aqui eu vou usar o módulo, porque a altura é em módulo. Então a altura vai ser menos 2 até 0, 2. Dividido por 2. Portanto, a área 2 vai ser igual a, corto 2 com aqui em cima, 25 mais 35 vai dar 60. Então, ou seja, o S2 percorrido pelo carrinho 2 é de 60 metros. Então, quanto é que é a distância percorrida entre eles? O S vai ser igual a S1 mais S2 que a gente achou aqui em cima. 60 mais 90 é igual a 150 metros. Beleza? Bom, essa questãozinha diz: um veículo de passeio se movimenta ao longo de uma estrada retilínea e o comportamento da sua velocidade em função do tempo encontra-se retratado no gráfico a seguir. Então ele trouxe um gráfico, mais uma questãozinha de gráfico. A gente tem um gráfico velocidade pelo tempo, sempre olha esses dois eixos aqui, é como se fosse o eixo Y e o eixo X, né? Perceba que, diferentemente do que a gente viu no livro, né, onde a velocidade, aqui, ó, onde a velocidade pelo tempo é uma linha reta, ou seja, a velocidade que é constante, neste gráfico aqui, a velocidade ela é uma curva. O que isso está querendo dizer? Que significa que ela está variando, ela está sendo acelerada. O movimento tem aceleração variável, a velocidade aumenta, vem aqui até o 20, depois desce até chegar em velocidade igual a 0. Ok? Então vamos aqui para a alternativa. O movimento tem aceleração variável. Aqui a número 1, correto. A velocidade está variando aqui, ó. Vem de 0, 1, 2, 3, 4, chega em 20 e depois cresce. A aceleração nada mais é do que a taxa de variação da velocidade. Então, de fato, o movimento tem aceleração variável. Em t igual a 8 segundos, o veículo retorna ao seu ponto de origem. Então, olha aqui o gráfico. Em t igual a 8 segundos, ele retorna ao ponto de origem. Aqui é falso. Por que é falso? Porque é um gráfico velocidade pelo tempo. Se ele chega aqui em 8 segundos e para exatamente aqui no ponto 8, quanto que vale a velocidade dele? Bom, a velocidade dele é só olhar no eixo Y. A velocidade aqui dele nesse ponto é igual a 0. Então não é que ele retorna ao seu ponto de origem. Isso aqui significa que nesse instante aqui de t igual a 8 segundos, o móvel está parado. Afirmação 3. Em t igual a 4 segundos, o veículo tem velocidade nula. Então, em t igual a 4 segundos, a velocidade dele é igual a 20 metros por segundo, não é 0. A velocidade dele é nula em t igual a 8 segundos, e não igual a 4. Então, está falsa também essa 3. No instante entre 4 e 8 segundos, o móvel está freando. Olha, perceba que, de fato, a velocidade dele aqui sai do 0, 1, 2, 3, chega até o 20, e aqui, está caindo. Ou seja, de fato, ele está freando até chegar aqui em 0. Então, as únicas alternativas corretas é a afirmação 1
E a afirmação 4, gabarito letra A.